Nós vamos fazer essa pecinha aqui. Isso aqui é uma buchinha que aceita 2 rolamentos. Então isso aqui corre aqui. Aqui por trás tem uma porca cilíndrica, né, que corre por dentro da guia. Você aperta aqui, né, seja com parafuso ou com o manípulo, tá? Então essa aqui já é uma peça finalizada, né? Então você tem aqui o desenho de perfil dela, tá? Então você tem um furo aqui passante de 6 milímetros, que é a rosca do parafuso que a gente está usando. Está usando um M6. Tem esse comprimento aqui que é o suficiente para acomodar 2 rolamentos, porém ficar um pouquinho abaixo. Um pouquinho mais baixo porque a gente quer ter certeza de quando a gente for apertar aqui, o parafuso vai apertar sobre o rolamento, não sobre a bucha. Se a bucha estiver um pouquinho para fora, vai apertar em cima da bucha e vai ficar com a folga no rolamento. A gente quer dar uma leve pressão no rolamento. Então, esse rebaixo aqui é um pouquinho menor do que 2 rolamentos. Está com 2 medidas aqui, porque essa aqui é a medida original dessa bucha aqui, e essa aqui é a medida de uma outra bucha que eu estou fazendo, que é para um rolamento um pouco diferente. Então vai mudar o eixo aqui, que em vez de 9 vai ser 10, e esse comprimento aqui, que vai ser 17,5, 17,75. Tem que ficar um pouquinho menos de 18. E aqui o comprimento total também aumenta. Medidas críticas. Primeiro de todas, o diâmetro exterior aqui, que é onde vai acomodar o rolamento, tá? De início eu tinha feito para o rolamento entrar com relativa facilidade, para você entrar com a mão, porém agora eu estou dando uma leve interferência, tá? Então vou deixar isso aqui com 10 mais menos 0,1, tá? 1 centésimo de pressão. Então vai entrar com uma leve pressão, vai garantir uma longevidade maior ao rolamento, porém ainda é fácil de montar e desmontar, não precisa de prensa. A outra medida crítica é essa aqui, né? A espessura dessa aba traseira aqui. Lembrando, a gente tem um de cada lado, né? Então são 2 de encosto aqui. Quando a gente regular, a gente quer que esses rolamentos aqui morram a mesma distância da guia, tá? Então essa medida aqui também é crítica. Menos do que essa, mas também. Está posicionada com uma pequena sobra, de forma que eu consiga fazer todas as operações e no final cortar aqui, tendo espaço para a ferramenta fazer o corte final aqui. Facear o topo da peça. Agora, com uma broca de centro, nós vamos marcar o centro desse furo. Já uma broca 6 para a gente fazer o furo no tamanho final. Eu só não quero que esse furo passe do ponto onde eu vou cortar. Quando eu puxar a barra, né, o material para frente para fazer a segunda peça, eu não quero que tenha furo, tá? Porque toda vez que eu movimento isso aqui nessa placa de 3 castanhas, essa placa de 3 castanhas não é totalmente centralizada, tá? Então esse furo, se ficar um furo na peça, na próxima peça, pode ser que esse furo não esteja totalmente centralizado, tá? Não seria muito problema na situação, porque a bucha vai trabalhar parada ali, né? O rolamento que vai girar, mas por que não centralizar, né? Se a gente pode. A peça, o comprimento total é 19,5, então eu vou mandar 20, 21 milímetros, tá? Sempre fica uma pequena rebarba aqui, você pode usar uma ferramenta de chanfrar, né? Um bit de chanfro preso no mandril, ou você pode tirar na mão, tá? Ferramentinha de chanfrar manual. Nesse caso aqui é uma lima triângulo, que eu afiei ela. A pontinha dela, ela corta legal o vaso. Agora a gente vai fazer o par do rebaixo. O comprimento desse rebaixo aqui, você pode usar um relógio centesimal preso aqui no barramento, né?
Ou no caso desse torno aqui, eu tenho um dial aqui no carro principal, no movimento longitudinal. Como não é uma medida de precisão, esse dial é suficiente para essa situação aqui, tá? Então vem, encosto a ferramenta aqui. Com a ferramenta encostada lá no topo, eu zero aqui, eu giro aqui, ó. 5, 10, 15, 16, 17 e meio, ok? Então passes de desbaste, tá? Eu tô em 500 RPM, um avanço de 15 centésimos por revolução. A cada giro do torno a ferramenta avança 15 centésimos, 0,15 milímetros. E a profundidade de corte, primeiro eu vou dar uma limpada. Vocês não conseguem ver o relógio aqui, mas eu paro um pouquinho antes do zero, tá? Porque no final, no último passo eu faceio também esse encosto aqui, tá? O acabamento tá bem ruim porque essa ferramenta é uma ferramenta que eu deixei para desbaste, então ela tá bem apontada, tá? Ela não tem uma curvatura na ponta. Ela não deixa acabamento, mas a vantagem é que ela corta sem fazer muita pressão, tá? Então agora a gente vai começar a rebaixar isso aqui. A medida final é 10, então vamos deixar nesses cortes aqui de despacho, vamos deixar com 11, tá? Então aqui tá com 18.7, 7, 18, 17. Deve estar com 17 agora. Vamos tirar 2 milímetros no diâmetro. Então a profundidade de corte está em 1 milímetro, tá? Mesmo avanço, mesmo RPM. Deixa eu medir porque eu já me perdi. 15, 14, 13. A gente deve estar com 11 milímetros ou perto disso, né? 11, 10, ok. Agora para os passos de acabamento, eu acabei de trocar a ferramenta, que ela tem uma pequena curvatura aqui na aresta de corte, porque dá um melhor acabamento, tá? Só que assim, toda vez que eu troco ferramenta, ou que eu giro o porta-ferramenta, ou que eu mexo no carrinho, no carro superior aqui, de ângulo composto, tá? Não mexi no carro, mas eu troquei ferramenta e mudei o ângulo. Eu perco as referências que eu tinha antes. Então antes eu chegava aqui até o zero, ou até próximo do zero, já não está mais no zero aqui, tá? Então eu tenho que voltar um pouquinho antes do zero, que eu sei que é a medida que estava, tá? E no cross aqui também, eu perdi o dial. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar, né, a ferramenta, vai começar a pegar na peça. Eu vou adicionar 3, 30, 40 centésimos. Vamos dar um passe, tá? Só mudar o avanço. Agora estamos com avanço de 4 centésimos, tá? Deixa eu diminuir o ângulo aqui. Ok. Como eu disse, eu mudei o ângulo, já perdi a referência. Tem que voltar aqui e acertar de novo. Agora sim, vamos encostar.
A gente acabou de dar o primeiro passo de acabamento aqui. A gente tava com 1 milímetro acima, tá? Da medida final. Então o que que eu faço? Eu divido esse 1 milímetro em mais ou menos 3 passes iguais, tá? Com a mesma profundidade de corte, com o mesmo avanço. Porque a pressão sobre a ferramenta entre eles vai ser igual. Eu vou medindo entre um e outro, tá? Então acabei de dar o primeiro. Agora vamos medir a espessura que tá isso aqui. Você mede, vê se o micrômetro tá bem encaixadinho. A casa aqui tá com 2 pontos, pouquinho abaixo de 7, tá? 2,69,5 mais ou menos, tá? Então o que que eu faço agora? Eu dei o primeiro passe. Eu sei que tá nessa medida. Eu venho no dial do cross aqui e vou colocar essa medida nele. Então tá 10,7, né? Eu acertei aqui. Agora eu vou colocar para ficar com 10,3 milímetros, tá? Acertei o dial aqui para 10, para que a intenção seja 10,3. Vou dar outro passe com a mesma pressão, tudo certinho, né? Mais ou menos o mesmo tanto que tá comendo. E a gente mede de novo. Se bateu, ok. Então a gente sabe que ele tá comendo de forma consistente, tá? Então a gente pode dar o último passe já na medida final e provavelmente vai bater. Terminei esse segundo passe, é para estar em 10,3, se a gente acertou certinho aqui. Caramba, tá exato, em cima, 10,3. Vamos tirar medidas, como o eixo é muito longo, né? Muito longo assim, mais longo que a espessura do micrômetro aqui. Tira a medida na ponta, tira a medida lá atrás. Tá batendo praticamente, tá? Um tiquinho mais lá atrás. Então a gente sabe que o galguei ele para 10,3, ele cravou 10,3. Então eu posso girar o dial da máquina aqui para 10, eu vou deixar com 1 centésimo aqui de interferência, né, para o rolamento entrar levemente, com uma leve pressão. Posso pôr no dial aqui mais 30 centésimos, 29, né, para ficar uma leve pressão. E provavelmente ele vai bater certinho, tá? Então a gente tá com 10,3, né? Deu certinho. Agora eu vou tirar mais 29, tá? Então 20, 25. Eu tenho vernier aqui, ó. Quando se alinha aqui, ó, 25, né? 26, alinhou aqui. Quando alinhar nesse segundo aqui é 27. Quando alinhar no terceiro é 28. Quando alinhar no quarto, 29. Passo final, então, tá? Geralmente para esses passos finais você aumenta a velocidade do torno, a RPM, para dar um melhor acabamento. Mas eu tô com um pequeno problema de vibração e parece que em velocidades maiores aumenta, tá? Então por isso eu tô mantendo em 500 RPM aqui. Eu dei o passo final, avancei até o 0 no dial aqui para dar o comprimento desse rebaixo que eu quero e vim faceando aqui. Cadê meu micrômetro? Aqui. Chegou a hora da verdade, vamos medir aqui e ver se tá na medida que a gente quer. Ó, aqui na ponta tá batendo 1 acima de 10, tá? 1 centésimo acima de 10, que era a nossa marca. E lá atrás tá um tiquinho a mais, talvez, eu não nivelei esse torno ainda, talvez ele esteja comendo um pouquinho cônico, tá?
tá quase igual. Um pouquinho mais fino na frente, coisa aí de menos de meio centésimo, tá? Então, como vai entrar com uma leve pressão, tá ok. Se tivesse ficado a mais, a gente poderia dar um passe na mesma medida, tá? Sem girar, sem empurrar mais a ferramenta, tá? Agora ela tá aqui, mas ela, vamos supor, ela tava aqui, né? Eu posso voltar aqui no dial onde ela tava. Ela estava exatamente aqui. Então poderia dar um segundo passe. Em inglês o pessoal chama de spring pass, porque spring, porque a ferramenta entra com uma certa pressão aqui no material, tá? Então ele comeu ali 30 centésimos. Aí você vai passar na mesma posição, já não tem toda aquela pressão desse material sendo comido. Então a ferramenta come um pouquinho a mais, tá? Pequenas medidas assim de 1 centésimo é arriscado dar spring pass. O ideal nesse caso aqui, mais simples, menos arriscado, seria terminar na lixa, tá? Vem com lixa, vai passando lixa e tal, chegou na medida final. Falta ainda limpar a superfície exterior aqui, né? Vou só encostar, tirar alguns centésimos aí, uns 20 centésimos, provavelmente vai limpar. Troquei a ferramenta, coloquei uma ferramenta com 45 de cada lado, né? Dá 90 graus em cima, que eu uso para chanfros, tá? Então aqui na ponta a gente vai colocar um chanfro um pouquinho maior, que é onde o rolamento vai entrar, para facilitar a prensagem no rolamento aqui. E aqui atrás, um pouquinho só para tirar a rebarba. Então eu vou encostar a ferramenta ali, a hora que começar a comer eu vou tirar mais uns, cerca de 1 milímetro, tá? Empurrar a ferramenta nesse sentido, cerca de 1 milímetro. Encostou. Com um chanfro razoável. Opa. Essa chapinha de madeira aqui é para não ficar caindo tanta sujeira no barramento. Fica mais fácil de limpar o barramento, tá? Só que ela tá comprida, então tive que tirar para a ferramenta encosto chegar aqui. Ainda, quando você chanfra, pode criar uma rebarba secundária, tá? Então é legal passar a lima dando uma pequena roladinha aqui nela. Para cortar, como essa operação que demanda muito do torno, eu vou engrenar ele. Quando eu engreno aqui, ele baixa em 5 vezes a velocidade, tá? E vou trocar a posição da correia aqui para ele ficar em 160 RPM, tá? Que é a velocidade que eu estou tendo um resultado satisfatório aqui. Essa ferramenta acho que em português chama de sangrar, essa operação. Em inglês chama de partir, né? A ferramenta você está bem paralela, bem transversal à peça aqui, tá? Então você pode usar a própria face da castanha aqui para deixar ela certinha, paralela, tá? Travou aqui, trava bem. Essa operação demanda bastante, tá? Inclusive é o terror quando você precisa fazer isso. Agora a medida aqui, no desenho é 2 milímetros, tá? Mas eu não vou cortar em 2 milímetros aqui porque é muito arriscado. O acabamento desse tipo de corte aqui não fica bom, pelo menos não com essa ferramenta nesse torno, tá? Então eu deixo faceado aqui com o final do rebaixo. Vou jogar aqui 2 milímetros, que é a medida final, né? Vou jogar mais 1 milímetro aqui, tá? E agora nós vamos começar. Isso aqui precisa de muita lubrificação. Tá quente, tá pesado.
acabamento até que ficou bom, mas nem sempre sai tão perfeito, tá? Às vezes ele fica bem arranhado. Então assim que todas estiverem confeccionadas, a gente vai prender isso aqui no torno. E vamos facear essa peça aqui, para ficar bem bonitinho, acabado e com 2 milímetros exatos. Primeira buchinha que a gente torneou, torneei outra igual, sem gravar. E outra que é igual, só muda o comprimento aqui, tá? Eu falei que a espessura final aqui precisava ser ajustada depois. Você vê, essa aqui tá até com uma rebarba grande aqui nela. A gente precisa prender ela ao contrário aqui, tá? Se você tiver um torno que tem uma placa que aceite pinça, aí fica muito mais fácil, né? No caso que é 9mm, você colocaria uma pinça de 9mm, a pinça abraça essa peça por todos os lados, não marcaria, né? Agora, se eu pôr isso aqui na garra aqui nessa placa com 3 castanhas aqui, vai marcar totalmente isso aqui e depois o parafuso, o rolamento não vai entrar, tá? Então o que eu fiz? Tornei uma buchinha de alumínio. A buchinha de alumínio, ela é partida no meio aqui. Tem uma marquinha aqui para registrar na garra de número 1, né? Pronto, tá travada. Aí eu encaixo a buchinha de aço dentro da buchinha de alumínio. Me certifico que ela tá bem encaixada e dou o aperto final, ok? Essa aqui tá com 3 milímetros, então se eu quero deixar com 2, eu vou ter que tirar 1 milímetro dela, tá? Então eu encosto a ferramenta nela aqui. Agora sim eu vou usar o relógio. Eu vou encostar aqui, dar uma leve pressão nele. Zero ele. Eu sei que tem que tirar 1 milímetro, então tem que dar uma volta completa, tá? Não vou tirar 1 milímetro de vez aqui. Vou tirar aí por volta de 70. Aí agora sim, eu vou chegar até no zero. Marcou zero no relógio. Terminei, eu posso, como a ferramenta está aqui praticamente 45 graus, eu posso dar uma leve chanfradinha na traseira com a própria ferramenta. Agora vamos medir e ver se chegou nos 2 milímetros. Bom, 202 tá ótimo, tá? Agora é só repetir isso nas outras peças e a gente vai ficar com medidas finais muito próximas dessa, tá? Essa aqui tá com uma rebarbinha. A única coisa que você precisa ter atenção aqui é de dar uma leve pressão aqui até que ela comece a agarrar. Olha, tá girando macia ainda, tá? Ó, começou a agarrar a bucha de metal, né? Aliás, a bucha de aço, né? Dá umas pancadinhas para ela sentar bem contra a bucha de alumínio, que está sentada contra a placa do torno. Termine de dar o aperto. Vou encostar a ferramenta aqui. Essa buchinha tá com a aba um pouquinho menor. Então você vê que ela tem que tirar, ela tá com 2,40 e pouco, tá? Então eu
Encostar a ferramenta, ela já chegou no 60 aqui, tá? Então eu vou tirar 20, depois mais 20, para dar 2 passos. Trocar o avanço para usar avanço automático. Agora sim, tem que bater certinho em cima do zero. Terminei de facear a traseira delas, né? Isso aqui 98, 97. Foi do 98. Mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, por volta aí de 4, 5 centésimos de diferença é o natural, dado esse tipo de setup aí, tá? Mas é precisão mais do que suficiente para o que a gente vai utilizar.